Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste terceiro bloco nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre impeachment. E você que tem dúvida sobre o assunto, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que nós vamos tentar responder para você e levar até você uma informação jurídica sobre esse assunto. Bom, nós estamos aqui debatendo com o Dr. Marcos Araújo. Para a cidadania é uma honra ter esse profissional conosco tão gabaritado, esse profissional e estudioso do direito, né? E vamos dar continuidade com mais perguntas. Verdade, Joyce. E hoje o programa está bombando, né? Todos os canais de comunicação do Cidadania está estourando no WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook. Realmente não só o tema é muito instigante, interessante, todo mundo está preocupado com esse tema, como também a qualidade, a eficiência e o respeito que a comunidade, vou dizer, jurídica tem de toda a região e agora para o Brasil inteiro. O professor Marcos ficou muito conhecido, destaque uma grande atuação que ele teve no Brasil inteiro agora em processos eleitorais. Como eu disse, ele conhece não só o aspecto jurídico, mas político também. Professor Marcos, eu tenho uma pergunta interessante aqui, que chegou aqui para a gente e que ela tinha uma importância muito grande no início e talvez agora não tenha. Eu queria que o senhor abordasse. A presidente Dilma, no primeiro pronunciamento dela ontem à nação, ela assumiu uma defesa estabelecendo um confronto moral. Isso ficou patente. Esse confronto moral que ela trouxe dela para o presidente Eduardo Cunha, tem alguma validade hoje, a partir, vamos dizer, desse início, mesmo que precário, do processo de impeachment, alguma repercussão? Ou você vê que essa defesa foi interessante, não foi? Como é que você vê esse aspecto desse confronto moral estabelecido e esse próprio, vamos dizer assim, essas peculiaridades dessa deflagração ontem desse processo? Muito bem. Primeiro eu queria agradecer as gentis palavras, fruto da bondade de Joyce e do professor Eval, é verdade. Nós, inclusive, não conseguimos reproduzir com a fidelidade necessária. Não, isso é gentileza em excesso de bondade. Bom, primeiro que esse confronto moral é desnecessário. O processo de impeachment, em verdade, todo o PT tem dito, partido é uma posição partidária, dizendo que a presidente vinha sendo chantageada por Eduardo Cunha, que estava condicionando ao arquivamento a que a bancada petista não endossasse a abertura do processo na comissão de ética. Esse é um fato. Eduardo Cunha, nós sabemos que não é nem um paladino da moralidade, não só pelo comportamento dele. Primeiro negou a existência do recebimento dos valores, depois disse que alguém tinha botado dinheiro na conta dele e depois arranjou uma justificativa que tinha sido um investimento em trust, teria recebido o dinheiro do trust, o dinheiro na conta suíça. E aí Dilma fez um paradoxo entre ela e Eduardo Cunha para não justificar o recebimento do impeachment. Obviamente, nós não estamos fazendo balizamentos de condutas ou de moral. Nós temos uma imputação objetiva, que é uma representação feita por Hélio Bicudo e a professora Janaína Pascoal. A professora Janaína Pascoal é uma professora de Direito Penal, tem uma posição muito conhecida na PUC São Paulo. Hélio Bicudo é um jurista. Miguel Reale Júnior. Ele, em verdade, assinou só secundariamente Miguel Reale. A princípio foi só a professora Hélio e o professor Hélio Bicudo. E a professora Hélio Bicudo foi o fundador do PT. O que acontece, a peça trouxe até aqui, eu digo para uma eventual leitura, e eu li a peça inicial. A peça, ela não é divagativa. Ela, logicamente, ela faz uma exposição política e a gente tem que entender que o processo de impeachment também é um processo de natureza moral. Por quê? Porque certos conceitos são genéricos. O presidente da República, ele tem que ter uma reputação ilibada. Tem que ter não só uma conduta e uma posição como administrador, e uma reputação ilibada. E aí a presidente Dilma estava fazendo isso, dizendo que ela tem uma conduta ilibada, mas efetivamente tem demonstração de que não. Aí eles colocam o caso do Conselho de Administração, colocam na representação do Conselho, que ela fazia parte do Conselho de Administração de Passadina, a venda da refinaria, e ela autorizou a história dos empréstimos dos bancos públicos, que o artigo 36 da Lei Complementar 101 veda e ela autorizou para custear a Bolsa Família no final e alguns programas sociais de governo. Ela sacou ou tomou emprestado o Tesouro Nacional do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Esse é um fato objetivo. Então, nós não temos que negar que existem imputações objetivas que a presidente não pode dizer, olha, isto é porque Eduardo Cunha
está fazendo uma imputação de caráter ideológico, de caráter ou chantagem, etc. Evidentemente, tem fato objetivo que a presidente vai ter que responder. Doutor Marcos, no seu entendimento, quais as repercussões jurídicas e políticas desse processo de impeachment, né, na atual democracia brasileira pós-ditadura militar? Tá, de muita validez. O que a gente só tem que entender é que o impeachment não é um recall. Algumas pessoas estão pensando que a desaprovação de Dilma, a rejeição dela pública, por si só, implicaria. Não, este é um recall. O recall teve na Constituinte, foi afastado, estava no artigo 14, na redação primitiva, quando foi deliberado, quando foi votado, foi afastado. E em 2005 tentamos por um projeto de emenda constitucional que também foi rejeitado. O recall que existe nos Estados Unidos, que existiria, é que efetivamente o mandatário, o eleito, o povo elege... Quem deu o poder poderia retirar, exatamente. Muito bem, doutor Evaldo definiu plenamente. Então, Dilma vai sofrer as consequências políticas, que a opinião pública vai pressionar, aberto o processo e aceito pela comissão de 65 parlamentares, aceito e instaurado o processo, e os 2/3 da Câmara autorizado o afastamento, de certeza, antes mesmo desses 2/3 deliberados, vai haver uma pressão da opinião pública para que eles votem, não com bases jurídicas, talvez, mas sim com bases políticas. E aí vai ter a movimentação partidária. Eu diria que até, muito objetivamente, que do ponto de vista da política institucionalizada, nós não temos ainda maturidade para um processo de impeachment do ponto de vista político. As repercussões jurídicas, e aí nós vamos ver, e eu me lembro sempre do processo de Collor. E aí o que eu vou até fazer esse complemento. Eu queria que você fizesse um paralelo, Marcos, aí fazendo o final da sua pergunta, entre aquele processo, então o processo de impeachment de Collor de 1992, com o atual. Há alguma relação? Como é que você vê esses dois momentos, ou são momentos estanques na nossa democracia? Eu vou só dizer isso. As repercussões jurídicas nós já estamos tendo. Uma primeira foi o seguinte: o PT entrou com um mandado de segurança pela abertura contra o ato de Eduardo Cunha. Entrou hoje, né? Entrou ontem. Ontem logo? Acho que foi hoje, não? Ficou hoje, ontem. Enfim, mas ele entrou no Supremo. E foi distribuído para Gilmar Mendes. Rapaz, isso eu não sabia, né? Foi. Imediatamente eles pediram desistência. Então desistiram porque caiu para Gilmar Mendes. Então, a gente já está sabendo agora que está... E qualquer outro pedido vai voltar, nós sabemos, por Gilmar Mendes. Então, nós já temos agora um pressuposto de que o PT enxerga dentro do Supremo Tribunal Federal simpatizantes ou então bancada, como tinha FHC, que alguém dizia que tinha a bancada de FHC no Supremo. No Supremo. Então, as repercussões jurídicas nós vamos sofrer já, porque quando o processo vai tramitar e o STF só vai poder interferir em casos de descumprimento da lei. Porque vai ser atos interna corpore só em caso de efetivamente ele não poderia decidir ou interferir no processo da Câmara, a não ser que haja descumprimento da lei ou da ritualística. Chamado devido processo legal. Né? Erro formal de processo. Então, o devido processo legal. Este é um aspecto. No caso de Collor, e aí vamos falar de ausência, eu até diria de deliberação, de moto dos ministros em se considerarem suspeitos. Nós já tivemos casos de interesse do PT, que Toffoli julgou ou deliberou, que Lewandowski deliberou, e nós vamos ter agora Facchini deliberando, pessoas que manifestadamente têm opinião partidária e têm vinculação com o partido. E aí nós vamos ter um problema. Por quê? No de Collor, eu lembro bem disso, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, na época, se deram por suspeitos e foram convocados ministro do STJ. E aí louve-se um potiguar. Eu adoro fazer essa exaltação da terra. Já lhe exaltei nos processos eleitorais. Foi verdade. Nacionalmente. E eu publicamente aproveito para agradecer. Não tem reconhecimento. E louve-se um potiguar. Na época, o ministro do STJ, chamado José Dantas, irmão do nosso padre Sábio Cavalcante Dantas, foi o relator do processo, de todos os processos de Collor, e era um ministro de uma centralidade, de uma objetividade jurídica, de um conhecimento ímpar e de uma seriedade. Saulo Ramos, no livro dele, Código da Vida,
ele relata algumas passagens de abordagem do ministro, ora com chantagem, ora com ameaça, ora com vantagem financeira. E o ministro se manteve irretorquível e irretocável nas suas posições jurídicas. Então, quais são as consequências? Nós vamos ver. Em Collor, nós tínhamos uma Suprema Corte que ainda se mantinha inatacável em relação à postura de ministros verdadeiramente decanos e de gente que eram luminares da ciência jurídica, e hoje nós temos nomes na Suprema Corte de discutida, e aí a gente pode saber isso, de discutido saber ou notório saber constitucional, e mais ainda, dessa falta de postura, da falta isentiva, de dizer, olha, eu não me considero isento, que deveriam alguns se darem por suspeitos. Então, alguns ministros já julgaram casos que eles não poderiam, no caso do ministro Toffoli, porque foi advogado contratado da presidenta em determinado momento, foi advogado do PT por muito tempo. Advogado do Lula. De Lula. No caso de Facchini, que teve uma participação efetiva nas campanhas presidenciais. Então, é por isso que a gente vai ver os desdobramentos, como serão, se esses ministros vão se dar por impedidos ou não. Doutor Marcos, e no seu entendimento, quais forças, além da dos políticos, podem influenciar esse processo de impeachment da Dilma? Porque, como nós lembramos, em 92, no impeachment de Collor, houve um movimento popular muito grande, os caras pintadas, mas nós sabemos que, apesar da opinião popular e da pressão popular, a decisão ela deve ser uma decisão jurídica, né? Também jurídica, né? Vamos também dizer assim, jurídica, jurídica no sentido de respeitar o ordenamento. Nesse aspecto, Joyce, você foi impecável. Nesse aspecto tem que ser. Respeitar o ordenamento, respeitar o devido processo legal. Não é isso? A primeira coisa que eu digo é assim, vivemos momentos diferentes. A primeira realidade é uma conformação social. Nós não temos líderes mais nacionais em movimentos estudantis, eu digo de grande expressividade. Por exemplo, nós tivemos um movimento, o movimento Ruas Livres, eu não lembro, MPL, alguma coisa assim, que estava discutindo centavos numa passagem de ônibus e ficou apenas nisso. Então, nós não temos mais o envolvimento, nós sofremos um processo de conformidade ou normose social, que para o povo tudo está bom. Ninguém está nas ruas gritando, berrando, com tantas inconformidades. Nós tivemos agora um monte de irregularidades descobertas e não motivou o povo para isso. Esse é um fato. O segundo aspecto que a gente pode ver é que nós temos parlamentares que eram até então tidos como repositórios morais, que estão sendo atacados ou estavam envolvidos, como Delcídio Amaral. Então falta um Pedro Simão no Congresso Nacional, faltam pessoas que tinham uma ficha inatacável. Falta um Pedro Simão, falta Jarbas Vasconcelos, falta alguns líderes que tinham no período de Collor, e foram eles como que movimentaram. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, realmente a gente tem. Pessoal, a gente teria muito mais o que falar, mas nós vamos já passar para as considerações finais. E, professor Marcos, eu vou fazer uma coisa até diferente. As considerações finais, até porque o tema foi tão importante, a nossa própria crônica que eu faço, nós vamos cortar hoje, nós vamos para o último bloco praticamente, só com o quarto concurseiro. Eu vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais e emitir a sua opinião. Peço licença para que antes do doutor Marcos para anunciar, eu tenho aqui um comentário de Egito Salvador, que está comentando pelo Twitter, nos assistindo pelo Periscópio. Muito obrigada pela sua participação, dizendo que é uma verdadeira aula de constitucional. Não tem preço esse programa. Muito obrigada, Egito. Ave Maria. Fantástico. Inclusive, pedir desculpa ao Egito, nós não vamos poder fazer a segunda pergunta dele. Mas a última pergunta com considerações finais, eu acho que é importante para que ele faça as considerações. Pergunta, como o senhor vê, na sua opinião, a possibilidade real de haver um impeachment até o fim e culminar com o afastamento da presidente? E as suas considerações finais, doutor Marcos. Bom, então vamos ver. O que eu acho é o seguinte, nós temos vários motivos que podem ser melhor dissecados pela comissão processante. O afastamento, com a aceitação já da acusação, se os 2 terços parlamentares, se a Câmara aceitar, ela já tem que ser afastada. São 180 dias. Já assume nesse período o vice-presidente. E aí eu assisti... O PGB está adorando. Eu assisti o senhor já falando, o senhor
e Joyce e doutora Sheine falando no início, e pode ter certeza que agora, antes de ser um problema Segundo jurídico... o Márcio, o maior inimigo do PT é o próprio aliado dele, o não tem PMDB. dúvida. E hoje Michel Temer, e aí vou dizer isso conhecidamente com algumas conversas que eu tive, hoje Michel Temer, 180 dias na presidência da República, Dilma não volta. Seja por motivos jurídicos, seja por provas cabais, ela não volta por uma coisa só. Porque há Se ela perder a admissibilidade, ela perdeu total. Perdeu total. Porque hoje há um plano de salvação nacional que paira hoje, que une, que agrega as federações das indústrias, algo porque a nossa crise está associada à econômica, política e à moral. Então é preciso... Está tudo junto. Está né? tudo junto. E mais do que política e econômica, é uma crise moral. Então, se Michel Temer chegar lá e vai ficar 180 dias, de certeza, com qualquer medidas estruturais ou qualquer reforma que ele fizer de plano administrativo, vai forçar com que o Congresso Nacional provoque o afastamento definitivo ou o impedimento definitivo da presidente Dilma. Então, eu digo até que esse processo tende a ser mais político do que jurídico. Não tenho dúvida que as forças políticas, hoje há um grande acordão de PMDB, PSDB, DEM, etc., etc., O PMDB já buscou aí o acertamento com a oposição. Acertamento com a oposição, não tem a menor dúvida. Beleza, a gente queria ouvi-lo muito mais e vê-lo muito mais, professor Marcos, com certeza, mas infelizmente o tempo urge, né? Nós aqui estouramos todo o tempo, vamos voltar já com o último bloco do Cidadania e você continuar acompanhando o seu programa Cidadania. Muito obrigado, Marcos. O programa sobre o cidadão e seus direitos volta já.